Boa noite, pessoal. Como é que vocês têm passado? Tudo ok? Hoje, então, nós vamos iniciar o 5º programa do Jornal do Masa. Pois é, tudo aqui nesse canal João Masa está crescendo bastante, hein, gente? E agora, nós já estamos na 5ª aula de atualidades. Em primeiro lugar, eu quero mandar um forte abraço, um carinho muito especial para a turma que eu dei aula sobre concursos lá em Novo Horizonte. Foram 12 moças, né? Muito engajada, foi uma aula muito saborosa e misturou geografia e atualidades. E esta aula, ela surgiu justamente de um pedido especial dessa turma, que eu voltasse a comentar o caso do acidente de Brumadinho, e que tem que ver com o acidente de Mariana, coincidentemente envolvendo a mesma empresa, uma das maiores empresas do Brasil em todos os quesitos, a antiga Companhia Estatal, Companhia Vale do Rio Doce, e privatizada no governo Fernando Henrique Cardoso em 1998. Na verdade, como eu já havia anunciado no 4º programa, eu não vou comentar o que aconteceu em si. Os problemas técnicos e as pessoas envolvidas, elas já foram amplamente exploradas pela mídia. Tanto que eu estou aqui na minha frente com 5 revistas semanais, e as 5 revistas semanais falam exatamente do caso de Brumadinho. Vejam, nós temos a Carta Capital do dia 13 de fevereiro, Carta Capital que traz uma reportagem interna, quantos mais? Falando do número de vítimas que foi feito pelo acidente de Brumadinho. Temos também uma edição da revista Veja, a última edição de dia 20 de fevereiro de 2019. A história está ainda pior, quer dizer, as consequências que nós vamos comentar daqui a pouco do acidente foram muito piores do que nós possamos imaginar. Temos também a edição da Veja do dia 13 de fevereiro, a edição anterior, avisando a Vale, brincando com o perigo, analisando a mineração e o desastre em si. E por fim, um dos grandes articulistas da revista Veja, que é o Roberto Pompeu de Toledo, na última página editorial escreve um artigo, Não Há Mais, dizendo no olho que Brumadinho, assim como Itabira e Mariana, vendeu a alma à Vale. Veja, o Roberto Pompeu de Toledo vai citar 3 casos de barragens, Brumadinho, Itabira e Mariana. Brumadinho, desastre em 2019, Mariana, desastre em 2015, e já está fazendo um alerta para Itabira. Então as autoridades, através da mídia, através da imprensa escrita, já sabem que há perigos muito graves de voltar a acontecer uma situação semelhante. Temos também, do dia 20 de fevereiro, que faz uma entrevista com o nosso ministro do Meio Ambiente, o personagem da semana, o nosso Ricardo Salles, que inclusive vai dar uma entrevista para o Roda Viva, aquele programa semanal, às segundas-feiras, de entrevista na TV Cultura. Pois bem, gente, o Ricardo Salles é aquele ministro do governo Jair Bolsonaro, que nessas declarações brilhantes, aqui está ele falando também na época, também dando uma entrevista em Espaço Nobre, aqui está o Ricardo Salles, inclusive, revista Época, esta é a última edição, vejam bem, do dia 18 de fevereiro de 2019. Pois bem, meus queridos, o Ricardo Salles é aquele ministro que vai dizer que o Chico Mendes não foi uma pessoa importante, que ele desconhecia Chico Mendes, aquele seringueiro
lá do município de Chapuri, no interior do Acre, e que evitava que o agronegócio destruísse a floresta, é fundamental para a população local, para a população ribeirinha. Por essa ação dele sempre pacífica, o que eles faziam chamava-se empate. Para evitar o desmatamento, eles abraçavam as árvores da floresta, para que os motosserristas, os machadistas, os desmatadores não destruíssem a floresta. Aliás, talvez o Chico ele não tivesse a consciência, mas hoje, se nós temos problemas hídricos no estado de São Paulo, vem diminuindo ano a ano os nossos reservatórios, e nós não podemos nos esquecer que a energia do estado de São Paulo, energia elétrica, assim como a do Brasil, é de fonte hidráulica. Então nós precisamos manter em alto nível as nossas barragens. Não que no Brasil falte água, não, no Brasil há excedente de água, mas não adianta ter tanto excedente se não sabe usar. Mas isso é uma outra análise, uma análise que certamente eu farei no futuro. O fato é que a água superficial, ela depende do clima. O volume de água dos rios, dos reservatórios, das barragens, depende do clima. E ao desmatar a Amazônia, nós estamos impedindo que um braço que sai da Amazônia Ocidental e que provoca chuvas na região centro-oeste, sudeste e parte do sul chegue até nós. São os chamados rios aéreos. Quanto mais nós desmatamos a Amazônia, menos vai chover na nossa região. Depois não adianta dizer que São Pedro está contra nós, fazer novena para São Pedro. Ora, vamos parar de besteira em plena segunda década do século XXI. Pelo amor de Deus. Então a causa é nossa, os culpados somos nós. Os culpados não são anjo, santo, Deus, o que seja, os culpados somos nós. Assim como nós somos os culpados pelos acidentes de Mariana em 2015, no Rio Doce, na Bacia do Leste, a bacia hidrográfica secundária do Atlântico Leste, e atualmente no Rio Paraopeba, um dos grandes rios a banhar a Grande Belo Horizonte, a terceira maior região metropolitana do Brasil, com 6 milhões de habitantes. São ali dois importantes rios, o Rio das Velhas, o Rio Paraopeba. Esses dois foram, inclusive no passado, no século XVIII, fundamental para o ciclo do ouro brasileiro. Então nós temos uma história muito forte de dependência econômica dessa região. E tanto o Rio das Velhas quanto o Rio Paraopeba, onde aconteceu o acidente de Brumadinho, eles são afluentes do já sofrido, do já combalido Rio São Francisco. Mas eu não estou aqui mais uma vez para analisar bacias hidrográficas brasileiras. Isto, quem sabe, um programa especial só para analisar a água. Na verdade, nós vamos precisar de vários programas para analisar a água aérea, a água das chuvas, as massas de ar, as águas subterrâneas brasileiras, as águas superficiais, as águas do mar. Ou seja, nós já temos neste caso 4 programas no mínimo, porque esse assunto ele dá muito pano para manga, sobretudo quem tem conhecimento técnico. Mas, meus caros, a barragem de Brumadinho, ela deveria acomodar o rejeito do minério de ferro. O Brasil é o país que tem a maior reserva de minério de ferro do mundo. São 41 bilhões de toneladas. Se vocês quiserem fazer uma conta rápida, uma tonelada de minério de ferro hoje está sendo comercializada, vamos arredondar para baixo, na casa dos $50. Nós temos 41 bilhões de toneladas de minério de ferro. Ora, senhores, se fosse $10 a tonelada, 41 vezes $10,
eram 410 bilhões de dólares. Mas são 50. Multiplica isso por 5. Isso, 2 trilhões de dólares. Sim, o Brasil só em minério de ferro, e ele está numa cotação extremamente baixa, uma das menores da história. Por exemplo, no governo Lula, que foi de 2003 até 2011, o minério de ferro chegou a atingir 200 dólares. Ele então teve uma queda no seu valor de 75%. Sabe por quê? Porque a China comprava o minério de ferro brasileiro, continua comprando, mas a China investiu na África. E na África tem 54 países. Muitos deles também são produtores de minério de ferro. A China, ela vai estimular a competitividade, a concorrência, para comprar o minério de ferro mais barato. Qual presidente nosso foi até a televisão e explicou isso para vocês? Nós tivemos uma desvalorização no minério de ferro, que hoje vale 2 trilhões de dólares. Há menos de 10 anos ele chegou a valer 200. Ou seja, nós tínhamos 8 trilhões de dólares que caíram para 2 trilhões. Obviamente que 2 trilhões é tudo que o Brasil produz em um ano. Mesmo com a desvalorização em menos de 10 anos de 75% no valor da tonelada, graças à ação inteligente da China, aliás, nós deveríamos aprender com esse país, que é a mesma categoria que a nossa, um país emergente. Com esta ação sobre o continente africano, então o minério de ferro caiu de 200 para 50 dólares. Mesmo assim, o Brasil, com a maior reserva de minério de ferro do mundo, 41 bilhões de toneladas, ele ainda possui incríveis 2 trilhões de dólares. Esse é o nosso capital. Deixa eu contar uma coisa para vocês. A humanidade conhece hoje cerca de 4.000 minerais. Desses 4.000 minerais, 50 têm valor comercial. E aí ele muda de nome. De mineral ele passa a chamar-se minério. Então nós praticamente aproveitamos 1% dos minerais que nós conhecemos para esse nível de desenvolvimento tecnológico, de civilização, que nós já atingimos. Veja bem, pessoal. Então, o mais incrível é que desses 50, o Brasil possui todos. Todos. Sendo desses 50, 48 minérios metálicos e 2 minérios fósseis, muito conhecidos. O carvão, que a natureza não nos brindou muito, mesmo assim nós temos, e o petróleo, que o Brasil é uma das grandes reservas do mundo, a 6ª reserva do mundo, quiçá maior do que isso, mas isso também é um assunto para outro programa. Falar sobre o petróleo, falar sobre o carvão mineral, são discussões que eu terei com vocês no futuro. Eu disse que o Jornal do Masa, ele serve para deslindar as riquezas que o nosso país tem. E eu afirmei e volto a afirmar, não há país mais rico no mundo. Por que será que ele não dá certo? Bem, eu acho que você vai entender ao longo dos programas por que ele não dá certo. Mas deixa eu voltar à história do minério de ferro. 2 trilhões de dólares nós temos em minério de ferro. Que coisa mais maravilhosa! Porém, pessoal, há vários minérios de ferro na natureza. O Brasil, por exemplo, tem a hematita, o Brasil tem a magnetita, popular ímã, o Brasil tem o itabirito, o Brasil tem a pirita, ou ouro de tolo, entre outros. Como o nosso processamento de minério de ferro é muito grande, afinal de contas nós exportamos muito, para que vocês façam uma ideia, nós, gente, temos uma quantidade de minério de ferro imensa, como eu já disse para vocês,
E por que que esse minério de ferro ele é tão requisitado no exterior? Porque ele é o minério de ferro mais puro do mundo, em grande escala. Nessa escala que eu acabei de afirmar, os 41 bilhões de toneladas. Se você tira uma tonelada de uma jazida no Brasil, se aproveita 75%. A média mundial é de 25% a 35%. Nem por isso nós conseguimos $1 a mais pelo melhor minério de ferro do mundo. A culpa é de quem? Quem é ignorante, não conhece o país, não estudou química na escola para saber a pureza do minério. A culpa é minha? A culpa é minha? Bem, mas voltando aqui, senhores, então nós começamos a ter dados sobre o minério de ferro que a grande mídia às vezes não explora, não é verdade? Opa, nós temos o melhor minério de ferro do mundo. Eu extraindo 1 tonelada, 1.000 quilos, eu aproveito 750 quilos. Qual é a média nos Estados Unidos? No Canadá, na Alemanha, na Rússia, na China, na Índia, na África do Sul. Quando eles extraem 1 tonelada, 1.000 quilos, eles conseguem obter de 25% a 35% de rendimento. Ou seja, de 250 quilos a 350 quilos. E vou lhes dizer mais. Além da pureza do minério de ferro do Brasil ser pelo menos o dobro, quando não o triplo da média mundial, apesar que eu vou repetir, nós não conseguimos $1 a mais por isso. Por culpa de quem? Por culpa de quem? Da nossa infinita ignorância. Então não adianta ter o país, ser o país mais rico do mundo, ter recurso hídrico infinito, recurso de pesca infinito, o maior litoral voltado para o mais importante dos oceanos. Isso é ufanismo. Saber que tem, e nós temos, mas não saber usar, isto é o que está derrotando o nosso país. A profunda ignorância dos nossos governantes e, pior, do nosso povo. Mas, meus caros, nós já sabemos que temos uma quantidade enorme de minério de ferro, vários tipos à nossa disposição e um rendimento excelente. Quanto é que sai de rejeito de cada tonelada no Brasil? 25%. Muito bem. Desses 25%, ou seja, 250 quilos, há países, como é o caso do Japão, que compra o minério de ferro do Brasil bruto. Ele não quer o minério de ferro já usinado, pronto para se fabricar aço, um casco de navio. Ele não quer o ferro gusa. O ferro gusa é um ferro já usinado, um ferro já processado, um ferro já transformado. Ele quer o minério de ferro bruto. Sabe por quê? Porque ele extrai platina dos rejeitos do minério de ferro. E nós não temos essa capacidade. A platina é aquele metal cirúrgico que quando você faz uma quebradura profunda, você usa parafusos de platina para ressoldar o osso. Ele vale muito mais do que o ouro, por exemplo. Esse é o lixo do minério de ferro do Brasil. Tem países, como o Japão, que compra, usina no Japão e paga o Brasil com rejeito, porque o rejeito contém a platina. Mas, colegas, esses rejeitos podem conter outros metais. O urânio, o chumbo, o níquel, o cádmio e o mercúrio. Opa! Então, nos rejeitos do minério de ferro, eu posso encontrar muitos metais pesados. De tal maneira que na barragem de Brumadinho, construída para rejeitos de minério de ferro, é capaz da população acreditar
que nestas barragens há apenas o minério inerte, que é o ferro. Rejeitam ferro de má qualidade. Como eu já disse, há minerais muito especiais nessa sujeira, nesse lixo, nesse rejeito. A platina, o ouro, a prata, o cobre, o níquel, o zinco, o chumbo, o mercúrio, o cádmio, entre tantas outras. Fora que a mineradora Vale, ela processa não só o minério de ferro, ela processa, por exemplo, a pirolusita, o minério de manganês. Ela processa a cassiterita, o minério de estânio. Ela processa a uranila, a uranitita, o minério de urânio. Ela processa o cinábrio. O cinábrio é um minério de mercúrio, entre tantas outras. Todos esses minerais que eu disse, eles têm aplicações comerciais. Por exemplo, o mercúrio, ele é utilizado na usinagem do ouro. E muitas vezes, sem que a população saiba, esse mercúrio está depositado no fundo de uma barragem como a de Mariana, como a de Brumadinho. E é aí que entra a nossa análise. Meus queridos, a quantidade de lama que foi jogado no Rio Doce pelo acidente de Mariana, provocado por uma subsidiária da Vale, a Samarco, uma vez que a Vale não tem capacidade logística técnica para explorar esse mundo de minério, afinal de contas, mesmo sendo a segunda maior mineradora do mundo, perdendo para a anglo-australiana canadense Rio Tinto, que é a maior do planeta. Mas, mesmo sendo a segunda do mundo, a quantidade de minérios de ferro e outros é muito grande. Então ela precisa passar o processamento para outras empresas. E na tragédia, foi derramado lama no rio. Então o Rio Doce, ele praticamente virou um rio de lama, ok? Isso também está acontecendo em Brumadinho, com o rio Paraopeba. Aliás, essa lama logo, logo vai chegar no rio Tietê. No rio São Francisco. No combalido rio São Francisco, que também merecerá um programa do Jornal do Maza. Meus caros, agora eu vou falar o que a mídia não falou para vocês. Quando um grande volume desse é despejado na beira de um rio, a quantidade de lama, o peso vai lixando o solo. A primeira camada do solo, que nós chamamos de horizonte O, de horizonte orgânico, esse O é de orgânico, ou horizonte de origem, porque a partir da análise desse primeiro horizonte, dessa primeira camada do solo, que a sua mãe chama de humus, a sua esposa chama de humus, a sua avó chama de humus. Ela vai na floricultura comprar o humus para que a samambaia, para que a venca da sua casa, a orquídea, floresça mais bela, mais faceira. Pois esse material, ele é a camada superficial do solo, em qualquer lugar do mundo. Quando esse arrastão, essa grande quantidade de rejeito, ela sai dessa barragem com um volume impressionante, numa velocidade impressionante, ela vai simplesmente raspando o horizonte O. O horizonte O é o horizonte orgânico e ele deposita, por ação da gravidade, por decantação, todo esse material no rio. Então eu não estou interessado na lama dos rejeitos no momento. Eu estou interessado que há uma raspagem no primeiro horizonte do solo, horizonte O. Esse horizonte O, ou orgânico, ele não é chamado orgânico à toa.
Ele é feito de restos de caule, restos de folhas, restos de raízes, ou seja, restos das plantas. Quando esse material entra na água do rio e se mistura, as bactérias que vivem dentro do rio, porque elas vivem em qualquer local do planeta, elas têm um sinal de que há uma grande quantidade de alimentos e as bactérias não resistem. Elas se multiplicam aceleradamente para decompor este excesso de alimento. Ao se multiplicar rapidamente para decompor, e isso é um equilíbrio da natureza, as bactérias, em grande população, retiram todo o oxigênio da água. O rio está morto. O rio vai morrer em poucas horas, meu ouvinte, meu audiente, meu espectador, em poucas horas. Isso talvez a mídia não fale para você. Só que você estudou na escola. Mas será que você estudou mesmo? Isso chama-se eutrofização. E eu aposto que você já viu o seu filho fazer isto. Quando chega a primeira vez um aquário em casa e seu filho se deslumbra por aqueles peixes, ele quer que o peixe vire uma baleia. Ele quer que o peixe fique gigante do dia para a noite. E ele pega a comidinha e ao invés de colocar a dose recomendada, ele coloca 3, 4. Entendendo que se ele colocar 3, 4, o peixe vai comer bastante e vai engordar, como nós. Acontece que se alimenta dessa água bactérias fundamentais para os peixes, inclusive, para as plantas ornamentais. O que vai acontecer? Esse excesso não vai ser comido pelo peixe, vai ser comido pelas bactérias. No outro dia, você ouve seu filho dar um grito e começa a chorar. Os peixes todos estão de barriga para cima na superfície do tanque, do aquário. Não bastasse, a água está escura, fedida pelo excesso de bactérias e pela decomposição bacteriana dos peixes. Isso é eutrofização. Eu vejo isso acontecer em vários locais. O que eu não vejo são pessoas com conhecimento para dar a manutenção e evitar que isso aconteça. Mas eu já matei o rio. Eu matei o rio em horas. Não em meses, como a mídia falou. Em horas. Porque ocorre um processo chamado eutrofização. Graças à erosão laminar. A erosão laminar é quando eu removo o horizonte O, o humus, o horizonte orgânico, a camada superficial do solo. Meus queridos, nessa primeira análise, eu já matei o rio. Eu não, né? A empresa, a irresponsável Vale. O adiantar da hora me impede que eu continue as demais análises. E eu farei no próximo programa, no próximo Jornal do Masa. Eu embargo minha voz e espero que você tenha estômago para aquilo que eu falarei no segundo programa. É muito pior do que a morte do rio. Os sofrimentos das futuras gerações, no Vale do Rio Doce e no Vale do Rio Paraopeba, não há indenização que pague, muito menos a piada que a Vale está oferecendo para as famílias de R$100.000. Senhores, senhoras, a quinta edição do Jornal do Masa fica por aqui, prometendo que na próxima nós vamos continuar a análise do caso Brumadinho. Tenha uma boa noite, tenha um bom final de semana, passem bem, um abraço.